Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que o bicho tá pegando lá pelos Estados Unidos. Em alguns estados a gasolina, o galão da gasolina passou de 3 e pouco para quase 8 dólares, ou seja, um valor assim astronômico para os padrões dos Estados Unidos. A galera tá pé da vida por lá. Também veremos que houve aumento nos alimentos, veremos mais sobre essa situação envolvendo os Estados Unidos e o Irã, e também veremos mais sobre essa repercussão internacional que a fala do Lula deu, cara. Muita gente está falando sobre essa fala do Lula no encontro da CELAC. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante para ajudar no engajamento e valeu! Era custava em média 2,93. Um mês depois está quase $1 mais cara, quase 3,93. E o Trump disse hoje, isso nunca ia rolar se eu fosse presidente. Ele falou para o assessor, dá uma olhada no gramado, vê se o Elon deixou alguma Tesla aí. E sei lá por quê, a gente sempre tem tipo o posto mais caro da América. Percebeu isso, Elei? Tem um vendendo gasolina a 8,38 dólares o galão. Cara, com essa grana dá para ir no Whole Foods e comprar 4 uvas e ganhar um olhar de desprezo. Tem. Se ainda sobrar grana, boa notícia. Agora dá para comprar uma moeda de ouro de $1 do Trump. Estão cunhando uma moeda de ouro com a cara do Trump. A lei federal proíbe colocar presidentes vivos em moeda. Isso não é polêmico, mas o Trump achou uma brecha legal chamada... Esses preços da gasolina estão ficando absurdos. 5,89 dólares por galão se pagar em dinheiro. 5,99 por galão com cartão. Isso é diabólico. Vamos ver quanto custa abastecer essa van Chevy Express. 145 dólares para abastecer uma van Chevy Express. Isso é ridículo. Não vou pagar 9,1 dólares em gasolina. De jeito nenhum. Você tá brincando comigo agora? Tá brincando comigo? Ah, e são 4,25. Cara, não posso mentir pra você. Esse combustível tá ficando louco na Geórgia, mano. Meu Deus. Ele começou isso. Ele é quem deveria pagar por isso. Mas não sai do bolso dele, sai do nosso bolso. O aumento da gasolina está complicando as coisas para o governo Trump, que já lidava com problemas de custo de vida. Só na última semana, o preço do galão de gasolina comum subiu mais de 30 centavos. Agora, o governo diz que é só um sacrifício temporário no posto para ganho a longo prazo com o Irã. Estamos desarmando a capacidade do Irã de ameaçar tropas americanas na região, seus aliados, vizinhos e mercados globais de energia. Então, sim, tem que passar por uma dor de curto prazo para resolver um problema de longo prazo. Conversamos com motoristas neste posto em Nova Jersey para perguntar se essa dor vale a pena. Não acho que vale a pena. Tipo, estamos pagando o preço da guerra. Se a gente tem que aguentar um pouco de preço da gasolina subindo, então a gente tem que aguentar. Sim, e é um pequeno sacrifício pelo resto do mundo. Bem, como um trabalhador comum, isso definitivamente impacta a minha vida familiar, não conseguir pagar tanto. Quer dizer, eu tenho 25 anos e mal consigo pagar uma casa própria. Não importa o que os motoristas pensem. Segundo a Gas Buddy, a média nacional deve subir mais 10 centavos em apenas uma semana. E nas próximas semanas pode chegar a 4 dólares o galão. Vamos falar sobre preços altos. Estou aqui no Walmart hoje e querem 54 dólares por apenas 2 bifes. Não sei vocês, não sou pobre, mas 54 dólares por 2 bifes é caro demais para mim. Precisamos fazer nossas vozes serem ouvidas, pessoal. 54 dólares por 2 bifes não é normal e não tá certo. We're not winning against Iran. We're not winning. What message are we sending? We're sending a message that we're a bunch of fools. That we started a war we can't win. Yeah. The FT had a big editorial today. This is the Financial Times, which is very sympathetic to the United States and the various cockamamie schemes that we come up with. The Financial Times usually supports us. They're saying we had no objective, no clear objective. We didn't have the required military forces to achieve any of the objectives that we were floating, and we had no plan. That's what they say. And of course, they're correct. Yes. So the question you want to ask yourself is, what does this tell the Chinese and what does it tell the Russians? It tells them that we are incompetent. And of course, the Russians have had enough dealings with Steve Witkoff and Jared Kushner to fully understand just how incompetent we are. Yeah, and we should make it very clear that the Americans have granted Russia sanctions relief in order to allow more oil into global markets. Now, that presumably represents a windfall for Vladimir Putin in his campaign against Ukraine. The Europeans must be flabbergasted, John. They're flabbergasted and outraged. And on top of that, we're burning through Patriot missiles, the PAC-3 Patriot missiles, which
And that's too. And the Patriots, what the Ukrainians are begging, that the Ukrainians are begging for. And we're. E terminamos o programa com um aviso do presidente Lula da Silva, direcionado à África. Lula criticou o que chamou de retorno da abordagem colonial em relação às nações em desenvolvimento. Em uma cúpula na Colômbia com líderes africanos presentes, o presidente Lula fez um de seus discursos mais contundentes. Ele alertou que nações poderosas estão novamente interferindo em países em desenvolvimento por meio de ações militares, sanções e uma corrida cada vez mais agressiva por minerais críticos. A África está no centro dessa competição, possuindo algumas das maiores reservas mundiais de cobalto, terras raras, grafite, manganês e lítio. Lula comparou o clima geopolítico atual ao saque histórico da África e da América Latina. Todo mundo sabe, por experiência, que nosso país já foi saqueado de todo o ouro, toda a prata, todos os diamantes e todos os minerais. Depois de levar tudo o que tínhamos, agora querem controlar os minerais críticos e elementos de terras raras que a gente possui. O presidente brasileiro apontou o que descreveu como um padrão claro. Ele nunca mencionou Donald Trump pelo nome, mas citou repetidamente ações do governo Trump. Lula citou a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro, o bloqueio de combustível a Cuba, e criticou duramente a guerra do CDU e Israel contra o Irã. E então veio sua pergunta mais ampla. Estariam nações poderosas fabricando ameaças para justificar intervenção? Em outras palavras, será que realmente podemos continuar vivendo em um mundo de mentiras, onde as pessoas criam um inimigo e constroem uma imagem negativa dele só para justificar a destruição? Que tipo de mundo estamos vivendo? Lula reiterou um alerta que entregou diretamente ao presidente sul-africano Cyril Ramaphosa no início deste mês. Ele instou Pretória a aprofundar a cooperação em defesa e alertou que ambas as nações continuam vulneráveis a intervenções estrangeiras, e foi esse medo de uma nova dominação externa que Lula mencionou em seu discurso em Bogotá. Já fomos colonizados, lutamos pela independência, conquistamos a democracia, perdemos a democracia, e agora querem nos colonizar de novo. Então, camaradas, não podia perder essa reunião. Na mesma cúpula, líderes do Burundi, Guiana, Uruguai e Colômbia ecoaram as preocupações de Lula. Eles argumentaram que instituições globais, especialmente o Conselho de Segurança da ONU, não refletem mais o mundo atual. Para a África, isso significa que decisões sobre sua segurança e recursos são tomadas sem estados africanos à mesa. Enquanto líderes africanos ouvem o alerta de Lula, uma questão maior ecoa por todo o continente. Como a África protege seus recursos, espaço político e futuro estratégico enquanto potências globais competem agressivamente? É um debate que não será resolvido em uma cúpula, mas é um que a África não pode mais ignorar. Então, as outras matérias de hoje, o bicho tá pegando lá pelos Estados Unidos com essa alta da gasolina, com essa alta do diesel. Eles já estavam sofrendo com a alta dos alimentos por conta das tarifas sobre o Brasil. E mesmo o Trump retirando essas tarifas, os alimentos não voltaram ao seu preço normal. Ou seja, tá todo mundo pé da vida com o Trump. Além disso, essa fala do Lula tá reverberando pelo mundo todo. Muitos outros líderes, muitos outros países possuem a mesma linha de raciocínio e estão com o mesmo sentimento em relação às políticas e os atos do Trump. Ou seja, quando um país forte como o Brasil se posiciona dessa forma, ele encontra outros parceiros pelo mundo. Porque, cara, tá todo mundo pé da vida com o Trump. Os estadunidenses estão com raiva dele, os outros países estão com raiva dele, ou seja, o cara tá dando um tiro do pé atrás do outro. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva no nosso canal, comente bastante, porque dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!